Agora, 7h21, pauta 5. O Tribunal de Contas do Estado tem alterações, viu? Fernando Guimarães vai assumir a presidência do TCE a partir do próximo ano. A eleição da Corte Estadual ocorre daqui a aproximadamente um mês, porém não haverá disputa. E a escolha de quem vai ocupar o cargo será por aclamação. O único candidato à cadeira é o conselheiro Fernando Guimarães. A chapa ainda conta com Ivens Linhares como vice-presidente e Ivan Bonilha como corregedor-geral do tribunal. Confirmada após as eleições, Guimarães vai assumir oficialmente a presidência no lugar do conselheiro Fábio Camargo a partir de fevereiro do ano que vem. Ele já foi presidente do Tribunal de Contas do Estado entre os anos de 2011 e 2012. Além disso, foi vice-presidente nos anos de 2009 e 2010 e corregedor-geral da Corte em 2 oportunidades. Guimarães é curitibano, tem 64 anos, advogado por formação, foi empossado procurador do Ministério Público junto ao tribunal em 94. Ele assumiu o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas em 5 de dezembro de 2002. E ontem, durante a sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Maurício Requião, que assumiu a vaga recentemente, questionou seus colegas de corte sobre a data oficial da posse dele. Ele ressaltou que foi nomeado em 2008 e que, mesmo ficando 13 anos fora do tribunal por conta de um afastamento da Justiça, o período deveria ser levado em conta para oficializar a composição das câmaras da Corte. A reintegração de Maurício Requião foi cumprida pelo Tribunal de Contas após uma determinação do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ouvir um trechinho do que disse o Maurício Requião. Se o ato que me destituiu não existe mais, eu sou conselheiro desde o momento em que tomei posse. Tanto é que não tomei posse pela segunda vez, simplesmente me assumi. Eu não posso entender que o que ocorreu seja apagado da história desta casa. Já me bastam os 13 anos em que estive fora, mas, por gentileza, não apaguem este fato e esta circunstância de que eu estou legitimamente empossado desde 10 de 7 de 2008. Do meu ponto de vista, estejam certos, não há nenhuma ambição administrativa que eu possa eventualmente me beneficiar do fato de ter mais tempo, menos tempo, absolutamente. Mas é o simples, legítimo direito de ter reconhecido, após 13 anos, uma sentença, uma decisão que está sendo, que certamente todos sabem, é objeto de análise de um recurso extraordinário, mas que tampouco tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão é plena de direito nesse instante, ao menos. Depois da manifestação de Requião, os conselheiros debateram a situação e, ao final do debate, o presidente do tribunal, Fábio Camargo, manteve a composição das câmaras que já estava prevista. Portanto, sendo razoável a manutenção da presente ordem numeral das inspetorias, determinei a substituição direta do conselheiro aposentado Artagão de Matos Leão pelo conselheiro Maurício Requião de Melo e Silva para a superintendência da segunda inspetoria. Decisão essa que poderá ser revisada, como aqui nós falamos das câmaras, após a alternância das entidades. Com isso, Maurício Requião ocupa o lugar do aposentado Artagão de Matos Leão na segunda Câmara, ao lado dos conselheiros Nestor Batista e Durval Amaral. A primeira Câmara do TCE fica composta pelos conselheiros Ivan Bonilha, Fernando Guimarães e Ivens Linhares. Por que essa briga existe de verdade? Porque, de acordo com a antiguidade, Pedroso, eles assumem essa ou aquela Câmara. E me parece que, por motivos que eu desconheço, o Maurício Requião tem a intenção de ficar em outra Câmara que não aqui está. Então a briga ali, que parece boba, burocrática, não tem nada de boba e nem burocrática. Tem a ver com política pura e aplicada. Quando uma coisa começa torta, a tendência é que ela se arraste de forma errada por muito tempo. Essa questão do Maurício Requião já começou errada lá atrás, Mark. Quando você teve todo um imbróglio de discussão sobre a questão do nepotismo ou sobre a possibilidade de ser legítima ou não a sua indicação. Desde lá, a gente vem acompanhando essa novela, e ele cita aqui há 13 anos, que você tem ali o Tribunal de Contas do Estado pendurado
E os paranaenses que dependem da fiscalização, da atuação contundente do órgão, de certa forma, pendurados também com essa dúvida, se ele volta, se ele não volta, de que forma seria e de que forma isso aconteceria. Quando você fala dessa questão da composição das câmaras, você acerta em cheio, porque cada uma dessas câmaras, elas têm alguns órgãos públicos sobre a sua responsabilidade de fiscalização. Então, algumas você tem um prestígio maior, outras você tem um pouco menos de prestígio, mas mais até do que isso, muitas vezes a gente precisa saber se dentro do coração do Maurício Requião não está guardado nenhum tipo de revanchismo sobre esse ou aquele ator. E é isso que a gente vai conseguir acompanhar agora com a atuação dele, tá? Porque ele tem uma experiência administrativa, foi secretário de Educação quando o governador, né, Requião, era responsável pelo Estado, então ele conhece a máquina pública. Agora é saber se esse conhecimento será utilizado para um lado ou para outro lado. Agora, sobre a eleição, que a gente noticiou também no começo, vale deixar muito claro para o nosso ouvinte o seguinte: cortes tão pequenas na sua composição, com número com número menor de membros ali, elas não costumam ter esse bate-chapa. A disputa costuma acontecer muito também por conta dessa antiguidade. Então, talvez esse levantar de mão, esse posicionamento do Maurício Requião nesse momento, talvez não impacte nessa eleição agora, que já está definida, né, pelo Fernando Guimarães, mas talvez alteraria o jogo político ali adiante. Ou seja, muitas vezes alguém atira aqui, mas está mirando lá na frente.